Bem-vindo à parte 2 do que aconteceria se eu estivesse no mundo de Damacy. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Era só isso, bora para o vídeo. Então Beth é jogado para fora do bar, e eu digo: olha, não achava que ia ser tão fácil de socar na cara. Você realmente é mais fraco do que eu pensava. Beth se levanta do chão com o nariz sangrando e disse: seu miserável, vou me atacando quando estou com a guarda baixa, eu vou te matar, seu desgraçado. E eu digo, deixando as formalidades de lado: eu venho aqui acabar com a sua raça, por ter falado mal do meu amigo. Você é aquele espadachim que Ais falou, e o que tem de errado falar de um fraco que não presta para nada? Então eu fico irritado, liberando minha aura assassina, e digo: Gojo e Makima, não deixe ninguém nos atrapalhar, isso é uma ordem. Sim, senhor. Então Beth diz que esse cara não é normal, a aura dele está me fazendo tremer, não, isso é impossível. Então eu digo no tom de deboche: olha só, o lobinho está tremendo na base. Então eu volto a olhar a sério, e eu digo: meu nome é Tojo Fushiguro, e eu vou usar apenas os punhos para te quebrar. O que esse cara não era espadachim quer dizer que ele também luta corpo a corpo. Isso vai ser interessante. Então eu entro em guarda esperando o Beth me atacar. Então Beth pensa: que posição é essa? Deixando isso, ele só me acertou aquela hora, porque eu deixei a guarda baixa, e eu vou atacar primeiro antes que ele se mexa. Beth tentou me acertar com um suco, mas o desvio e digo: punho da água corrente, pedra esmagadora, dando alguns socos, e dando o último soco na cara de Beth. Todos olharam ali chocados com o que aconteceu, e perguntaram: que técnica de artes marciais é essa? Nunca ouviu falar dessa técnica. Então Gojo fala: o mestre tem técnicas que nem nós mesmos sabemos que ele tem, mas essa técnica de artes marciais é realmente incrível. Makima pensa: eu sabia que uma estreia ia ganhar, mas não sabia que o oponente dele era tão fraco. Eu tiro a mão da cara de Beth, e pensa: eu acho que eu não consegui me conter, acho que matei ele sem querer. Beth se levanta com muita dificuldade, e pensa: eu mal vi os golpes, então eu vou luta sério. Só um aviso: eu não assisti o anime completo, então não sei qual é a verdadeira força ou velocidade do Beth, se for mais forte ou mais fraco, então desculpa se tiver errado. Beth apareceu na minha cara sem algumas pessoas perceberem, e me dá um soco, me jogando para longe, e levantando muita poeira. Beth continua me batendo e levantando muita poeira, e depois fica rindo dizendo que ganhou, e fala até que você é forte, mas você é mais fraco do que eu. Beth ficou assustado ao ver que eu estava inteiro só com alguns arranhões e roupa rasgada. Ele disse: impossível, eu ataquei com toda a minha força, e ele está apenas com alguns arranhões. Quando ele ia falar alguma coisa, e eu apareço na frente dele, e dou mais uma sequência de socos, e eu penso: ele é forte, ele quebrou uma grande parte dos meus ossos. Se não fosse pela minha regeneração, eu estaria muito ferrado. A culpa é minha por ter subestimado ele. Então Beth cai desmaiado, e eu penso: eu tive que botar quase toda a minha força para nocautear ele dessa vez, mas tomara que não tenha matado ele dessa vez. Só um pequeno aviso: eu estou falando da força do Toji, antes que você pense que eu estou falando dos outros personagens que eu escolhi, já que eu também não sei quanto de resistência ele tem, então é isso. Então eu peço para o Gojo curar o Beth. Então eu pergunto para a Sukuna o que achou dessa luta. Ela disse até que foi bem divertida essa luta, mas você poderia ter deixado eu lutar por você, já que eu sou sua esposa. Então eu fico com vergonha do que ela falou, e eu digo: minha esposa, do que você está falando? E ela diz: desde o dia que eu fiquei aqui dentro de você, eu comecei a ter sentimentos por você mesmo, que você não queira, eu vou insistir até você aceitar ser meu marido. Então eu deixo essa conversa de lado, e percebo que a família Loki olha com surpresa para mim. Todos pensam: o Beth foi derrotado por esse cara, só está com alguns arranhões, esse cara realmente é forte. Beth levanta e percebe que perdeu a luta e admite a derrota, e fala: o que você quer que eu faça? E eu digo que você se desculpa com o Bel. Beth vai na direção do Bel, e pede desculpas, e ele e a família vão embora. Gojo e Makima pensam: o mestre só está com alguns arranhões, mas aquele desgraçado tinha quebrado vários ossos dele. Pelo que eu estou vendo, o mestre tem regeneração. Quando eu ver aquele lobinho de novo, eu faço ele pagar por que ele fez hoje. Eu olho para Gojo e Makima, e eu penso: esses dois com certeza estão com raiva pelo Beth ter me machucado, então eu falo: tudo bem, isso foi uma luta,
E é normal as pessoas se machucarem, mas eu confesso que eu me machuquei muito, porque eu subestimei ele. Então não cometa o mesmo erro que nunca subestime seu inimigo mesmo que seja fraco. E a Makima fala: mestre, por favor, toma mais cuidado na próxima. O Bel chega perto de mim e fala: desculpa por arrumar tantos problemas para você, se eu fosse forte pelo menos, não teria sofrido essa humilhação, e você ter resolvido para mim. E eu digo: não tem problema, afinal você é meu amigo e os amigos têm que ajudar uns aos outros, certo? E você também é do meu grupo. Então nós fomos para Dendel para matar alguns monstros, depois voltamos para a casa da deusa Este, e descansamos. E eu sou a primeira pessoa a acordar, e eu percebo que o Bel já está acordado com a deusa Estia, então vou lá para baixo do porão, e ouvir o que estava falando. E eu escuto que o Bel evoluiu muito depois, e para a dungeon ontem, e eu penso foi nesse dia que Astinha mentiu para o Bel sobre os seus status, mas eu não julgo porque ela fez isso para proteger ele. Então eu apareço e falo: Bel, bora para a dungeon. E ele fala: quem vamos? Pode ir na frente e aproveita e acorda o Gojo, aquele dorminhoco está dormindo. E ele disse: está bem, vê se não demora, senhor Toji. Quando ele sair eu falo: Ash, você vai mentir mesmo para ele? Mas é claro, se for para proteger o Belzinho. E eu digo: tudo bem, vê se só não exagera nas mentiras até mais tarde. Então eu lembro que a gente não pagou pela comida de ontem no bar, e eu falo para a gente ir pagar. E o Bel grita e fala: é verdade, a gente esqueceu de pagar. E Makima fala: não se preocupe com isso, mestre, eu já paguei, e também uma das atendentes do bar, e pedir para entregar isso para o Bel. Um lanche é ok, vamos. E eu penso, se eu não me engano agora que a Este vai para uma festa com os outros deuses, então será que meu Deus vai estar lá? E acontece tudo como na história original, até que a Estia fala para Loki: pelo que eu ouvi ontem, um amigo do meu filho deu uma surra num dos seus filhos. Freya fala: um amigo do seu filho derrotou um membro da família Loki. Loki fala irritada: ele só ganhou por sorte, se não fosse por isso ele teria perdido a luta. Freya fala a Estia qual é o nome dele, e você sabe de que família ele é. Este fala: o nome dele é Toji Fushiguro, e a família dele é Kizuki. Quando ela escutou o nome Kizuki, elas falam: impossível. Eu também fiquei chocada quando ele disse que era dessa família, eu achava que ele estava mentindo alguma coisa assim, mas eu lembrei que ninguém sabia que essa família existia. Freya fala que tem coisas para resolver agora, se despede das duas, e sai do salão. E acontece a mesma coisa que aconteceu na história original, das duas ficam brigando, e Loki vai embora. E aconteceu a mesma coisa que na história original, que a Estia fica pedindo que Hefesto faça uma arma para Bel. Então eu penso, eu tenho a raça rolou, então eu consigo abrir a garganta, então será que tem os bastos lords na garganta? Vou investigar isso agora. Então eu falo o que irá acontecer daqui a algumas horas para Gojo e Makima, e eu digo que eu vou ficar fora durante algumas horas o dia, então eles vão ficar com o Bel, até eu voltar. Sim, senhor, nós iremos fazer o que o Senhor Senhor pediu. Então eu uso o passo flash, vou para muito longe, e abro a garganta e entro. E eu falo: esse lugar é grande, e eu noto várias presenças. Quando eu olho para um lado, eu vejo várias pessoas vindo na minha direção. E eu penso: será que eles vão me atacar? Eu fico chocado ao ver todos eles ajoelhados, e falando quais são as ordens, mestre Toji. E eu fico chocado com isso, e penso: será que o Deus transformou todos os espadas no meu subordinado? O quarto espada olha para mim, e percebe que eu estou confuso, então ele fala: mestre Toji, nós estamos esperando o Senhor, é por isso que a gente estava aqui fora. Então eu digo que eu quero que o espada 4, 3 e 6 me acompanhe, e o resto fica observando daqui. Então nós vamos para longe, e eu digo que eu quero que os três lutem comigo, que eu quero testar minhas habilidades aqui. Os três sacam as suas espadas, e vêm para cima de mim com o Kiorra atacando com o Cero. Eu saco minha espada, e digo: respiração da lua, primeira forma lua negra, palácio da tarde. Partindo o ataque do Kiorra em dois, em seguida uso segunda forma flores de pérola. Eles se esquivaram, e se perguntaram que tipo de ataque é esse, porque tem várias lâminas, em forma de lua crescente, se acertar, vai causar muito estrago. E os três pensam que não pode chegar muito perto, os três lançam o Cero na minha direção, e eu uso sexta forma noite perpétua,
lua solitária incessante. Então eu digo chega de brincadeira, eu fumo da espada com a minha carne, e uso a respiração da lua, sétima forma, espelho do infortúnio enluarado. O ataque levantou a poeira, e eu percebo que os três liberaram as suas formas, e eu vejo que estão com alguns arranhões, e alguns ferimentos, então já prepara minha espada, e digo respiração da lua oitava, forma, cauda circular do dragão da lua. Os três quivaram por pouco usando o sonido, e a Halibel fica tentando me acertar com a espada, enquanto o Ukiorra ataca com o cero. Quando eu ia desviar do ataque com o passo relâmpago, Grinjou lança um cero, assim eu sou acertado pelos dois ataques. Isso causou uma grande explosão. Quando eles pensam que eu fui ferido, eu apareço atrás Grinjou, com a Monstone Form do Kokushibo. Ele tenta me acertar com alguns socos, mas eu desvio facilmente, e desmaiou ele com um soco no estômago, e depois eu uso respiração da lua décima forma lua, através das folhas de bambu. Halibel tenta se defender do ataque, mas é derrotada. Então eu olho para o Ukiorra, e digo vamos libera a sua outra forma, senão assim não tem graça. Então ele disse 1000 perdões mestre por ter escondido isso do Senhor. Então eu penso agora se eu posso finalmente pega pesado. O Ukiorra dispara o cero na minha direção, então eu uso a máscara, e uso respiração da lua oitava forma cauda circular do dragão da lua. Acontece uma grande explosão, e nós continuamos colidindo golpes, e ficou se repetindo várias e várias vezes com eu usando as formas da respiração da lua, e o Ukiorra, os ceros. Então eu libero o poder do vasto Lorde durante alguns segundos, e eu uso o cero atingindo um cheio Ukiorra, derrotando todos os três. Então eu vou para minha forma normal, e eu digo para os espadas, para levar os três para a sala de recuperação, e falar para o Ukiorra, vem falar comigo, quando ele se recuperar, e eu quero que vocês coletem algumas informações no mundo humano. E eu falo que vou voltar para o mundo humano. Se quiserem falar comigo, vão discretamente para lá, e não deixe ninguém ver vocês. Então é isso pessoal, os vídeos podem demorar para sair, porque eu estou de mudança aqui, então eu ouvi os vídeos podem demorar para sair, 1000 perdões mesmo, e por favor, se vocês quiserem ir que eu faça eu ir em algum outro anime, escreva aqui nos comentários por favor. Deixa o like e se inscreva no canal. Eu prometi que ia fazer um vídeo de o que aconteceria se eu estivesse no mundo de Anvon Lore. O próximo vídeo vai ser desse, então até a próxima.